Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando com a Conexão Brasília. O Diego já está com a camisa do Brasil. Estamos vendo aqui no youtube.com/Nova Manhã, youtube.com/Nova Manhã. Diego, olha só uma mensagem curiosa que eu recebi aqui, que a gente recebeu da nossa ouvinte, a Maristela, que é de Bragança Paulista. Ela vai assistir o jogo hoje com uma camisa que ela ganhou da Nova Brasil FM em 2018. Olha que legal. Olha só. Isso aí, tá Também lá com a quero, camisa Nova dela. Brasil. Muito bom, o Diego já preparado para ver o jogo do Brasil. E, Diego, agora a gente está aqui, né, falando de Copa do Mundo 2022, um governo novo aí prestes a assumir. E você já está pensando em 2026, na Copa de 2026? É isso, Diego? Paulo, o Mauro, Michele, por que eu falei Paulo, hein? Agora eu não entendi, não. Bom dia, é o sono ainda de segunda-feira. Pior que não tem nenhum Paulo aqui perto de mim. O futebol, assim como a política, é de 4 em 4 anos, Copa do Mundo, eleição geral. E eu vou dizer a você, assim como na Copa do Mundo, na política tem muita gente já pensando em 2026. É assim que a roda gira aqui em Brasília. Muitos eleitos para a Câmara Federal, por exemplo, deputados, antes mesmo de assumir, eles só vão assumir em 1º de fevereiro do ano que vem, já ficam pensando em como fazer para garantir a reeleição daqui a 4 anos. Aqueles que são eleitos senadores já ficam planejando ali alguma eleição no meio do mandato para aumentar o espólio político, se perder, volta para o Senado. E, claro, a eleição presidencial também não é somente a imprensa que fica cutucando, querendo antecipar as coisas, não. Nos bastidores, agora mesmo, na formação da transição do governo Lula, na formação da equipe de governo desse terceiro mandato do Lula, já está sendo levado em conta, sim, o que se quer desse grupo político para 2026. Vale lembrar que no Brasil, o Instituto da Reeleição, ele surgiu em 1997, com Fernando Henrique Cardoso. O Jair Bolsonaro, neste ano, foi o primeiro presidente a não conquistar a reeleição desde o início dela. O Bolsonaro, que dizia que não tentaria a reeleição quando era candidato à presidência da República, mas já ali em fevereiro, março do seu primeiro ano de governo, ele mudou de ideia e passou a trabalhar com a hipótese de reeleição. E nós temos o presidente eleito Lula, que ao longo de toda a campanha veio dizendo que não pensa também em uma nova reeleição, que esta seria a última eleição dele, Luiz Inácio Lula da Silva, a conferir. Lembrando que daqui a 4 anos, em 2026, o Lula vai estar com 81 anos de idade. Então, diante disso que é posto em relação ao Instituto da Reeleição, nós podemos nos perguntar, teremos daqui a 4 anos de novo mais do mesmo? As mesmas pessoas de sempre se colocando para disputar a presidência da República? Teremos de novo, de um lado o PT, do outro o bolsonarismo? A gente está vendo isso já há 2 eleições. Teremos uma terceira eleição polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro? O Lula, a última vez que ele foi perguntado sobre isso, foi aqui, na Nova Brasil FM, na entrevista que eu, Mauro e a Michele fizemos com ele ali na reta final do segundo turno, e eu perguntei a ele sobre isso, que líderes que ele espera dentro do campo da esquerda para os próximos 4 anos. Inclusive, a Folha de São Paulo fez uma reportagem nesse fim de semana sobre esse assunto que eu trato hoje na coluna, e a Folha reproduziu uma declaração que Lula deu à Rádio Nova Brasil FM, em que ele diz: não vou dizer para você como eu vou criar um líder, o líder nasce. Foi isso que disse o Lula quando perguntado sobre esse assunto aqui na rádio. Então, quais são os nomes que já se colocam, sim, dentro do PT? Isso aqui não é jornalista que está inventando, é só conversar com qualquer petista dentro da transição que vocês vão ouvir isso. Fernando Haddad, de novo, é um nome que é colocado dentro do PT como possível presidenciável, caso Lula não queira de fato e não tente de fato a reeleição em 2026. Fernando Haddad, que deve ser ministro, sim, de Jair Bolsonaro, de Lula. Fernando Haddad deve ser ministro de Lula. Ele que pode ser ministro da Fazenda. Foi prefeito não reeleito da cidade de São Paulo, não conseguiu se eleger governador neste ano de 2022, mas ainda é um nome muito queridinho dentro do Partido dos Trabalhadores. Temos o Wellington Dias, que foi governador do Piauí.
ele é eleito senador agora, ano que vem volta para o Congresso Nacional, ele que já foi chamado por Lula de gênio político. Temos também o Rui Costa, ex-governador da Bahia, que é tido como um quadro moderado dentro do PT, ele que acabou desistindo de disputar o Senado Federal em 2022, mas certamente terá também espaço nesse terceiro governo Lula, deve assumir algum ministério. E o Rui Costa, vale dizer que ele conseguiu uma façanha na Bahia, o que mostra a sua força política, que foi a eleição de Jerônimo, seu secretário de Educação, como governador, derrotando o carlismo, derrotando a ACM Neto, que vinha com uma grande perspectiva de vitória na Bahia e acabou perdendo para o Jerônimo. Boa parte do mérito dessa vitória do Jerônimo vai para o ex-governador, agora terminando seu mandato, Rui Costa. Gleisi Hoffmann também é um nome que é colocado, e aí algum ouvinte pode se perguntar, mas a Gleisi, será que ela teria alguma chance? Veja, o Lula conseguiu fazer da Dilma Rousseff presidente do Brasil. Naquele seu segundo mandato, ele conseguiu colocar a Dilma em cargos importantes dentro de Brasília, dentro do organograma de Brasília, e a Dilma, que também era uma pessoa que, se você falasse no início do governo, se perguntaria, Dilma Rousseff, presidente do Brasil? E ela acabou sendo eleita, então a Gleisi também é um nome ventilado. Agora, será que o Lula e o PT conseguiriam daqui a 4 anos apoiar algum nome que não fosse do próprio Partido dos Trabalhadores? Nós tivemos, numa história recente, o Lula flertando com a candidatura de Eduardo Campos, do PSB, de Recife, Pernambuco. Eduardo Campos, que veio a falecer naquele acidente aéreo já durante a campanha presidencial. Será que o PT e o Lula teriam, digamos assim, essa grandeza de olhar para fora do PT, dentro do campo progressista, daqui a 4 anos? Um dos nomes que já é colocado naturalmente é o do próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que foi do PSDB e migrou para o PSB e compôs essa chapa vitoriosa em 2022. Vale lembrar que Geraldo Alckmin já perdeu a disputa para o Palácio do Planalto, inclusive em 2018 foi um desastre a sua votação, quando ele teve ali a Ana Amélia, do PP, então senadora do Rio Grande do Sul, como vice na chapa. O Lula, inclusive, vocês acabaram de noticiar, Mauro e Michele, chegou a Brasília no dia de ontem e ele vai trabalhar muito para garantir essa chamada PEC da transição aí, mas também já se fala nos bastidores em Brasília que o Lula precisa chegar logo a Brasília para, nas palavras de um petista, frear o protagonismo de Geraldo Alckmin na transição. Então é preciso ver como que se daria essa possível candidatura presidencial de Geraldo Alckmin daqui a 4 anos dentro do campo do PT. Outro nome que é colocado também já há algum tempo, já há anos, como um possível líder dentro do campo progressista e, portanto, possível presidenciável, é o nome de Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que hoje também está no PSB, mesmo partido de Geraldo Alckmin. Ele teria ali a força do Nordeste também, assim como o Rui Costa e o Wellington Dias, que eu já mencionei, do PT. Agora o Flávio Dino foi do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, durante muito tempo. Isso teria sim um peso político na hora que ele colocasse a cabeça para fora para esse xadrez presidencial. Há quem acredite que o Guilherme Boulos, do PSOL, que já disputou a Prefeitura de São Paulo, agora é deputado federal eleito, vai ter um protagonismo aí, seja na Câmara dos Deputados, seja no terceiro governo Lula. Há quem acredite que o próprio Guilherme Boulos possa vir a ser um presidenciável forte do campo da esquerda daqui a 4 anos. Outros nomes, Simone Tebet, a senadora do Mato Grosso do Sul, que concluiu seu mandato, foi candidata à presidência da República, saiu maior do que entrou dessa disputa em 2022 e deve ter espaço nesse terceiro governo Lula. Já na centro-direita, os nomes colocados são o de Romeu Zema, que é governador reeleito de Minas Gerais pelo Partido Novo ainda, o Ratinho Júnior, que também foi reeleito no Paraná pelo PSD de Gilberto Kassab, o próprio Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo pelo Republicanos,
O Eduardo Leite, que vai ter mais 4 anos à frente do Rio Grande do Sul, ele que ainda está no PSDB, se fosse candidato à presidência da República em 2026, eu acredito que ele não conseguiria se manter dentro do PSDB diante de tudo o que aconteceu neste ano de 2022, em que ele venceu as prévias do partido, derrotando o João Dória, mas não conseguiu se cacifar como candidato. O Sérgio Moro, né, Diego? ele perdeu, Mauro, perdão. Diante dessa confusão toda, ele perdeu, o João Dória ganhou, João Dória que não conseguiu se cacifar, obrigado pela correção, e o Eduardo Leite ainda assim tentou manter a sua candidatura à presidência da República, ficou ali namorando com o PSD de Gilberto Kassab e isso não se confirmou. O próprio Sérgio Moro é um nome colocado, o de Jair Bolsonaro, o do vice-presidente Hamilton Mourão, mas também gostaria de pontuar que por fora existem nomes que poderiam ser, assim como em 2018 se falou, em 2022 se falou, em 2026 novamente nós teremos também aquela expectativa. Será que teremos um nome novo, um efeito surpresa, alguém que vai surgir do nada, né? A gente teve o Luciano Huck, apresentador da TV Globo, que em 2018 ficou ali como um quase candidato. Neste ano de 2022, menos. Chegou a se falar em Luísa Trajano, a empresária do Magazine Luiza, né, como também uma potencial candidata. Então, esses nomes sempre surgem levando em conta aquela máxima de que para se ganhar uma eleição majoritária no Brasil, para a presidência da República, não necessariamente o populismo, claro, eu particularmente abomino o populismo, mas é preciso se ter uma popularidade, não pode ser uma pessoa qualquer que se ganha a eleição para presidente do Brasil. É alguém conhecido nacionalmente, é alguém com força nacional, alguém que é conhecido do norte a sul do país. A gente vê isso como um histórico das eleições gerais no Brasil e em 2026 não vai ser diferente. É isso, Mauro, Michele, alguns dos nomes que sim já começam a circular nos bastidores em Brasília e tudo que é feito para daqui a 4 anos já começa a ser plantado agora no governo de transição desse terceiro governo Lula. Diego Amorim, trazendo a Conexão Brasília diariamente aqui ao Nova Manhã. Valeu, Diego. Obrigado por hoje. Bom jogo aí pra você. Boa semana, bom jogo, Mauro, Michele e ouvintes. Vai, Brasil!